CBN, Café com Política. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Muito bom dia para você também, Felipe Pereira, Sandra, Lambert e, claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Bruno, a gente estava dando uma olhada aqui na votação ontem na Câmara dos Deputados da aprovação em caráter de urgência, né, que é aquele que acelera a análise de dois projetos do governo do presidente Lula com propostas para corte de gastos. E aí a gente fez um levantamento considerando os deputados aqui da nossa região. O Jonas Donizete, do PSB, votou favorável. O Carlos Sampaio, do PSDB, contrário. O Paulo Freire, do PL, teve aqui como obstrução. E o Bruno Ganem, do Podemos, também foi favorável à aprovação para o corte de gastos. Pois é, né? É interessante a gente pegar esse recorte pelos deputados da região, porque mostra também muitas das suas tendências políticas, da leitura que eles estão fazendo desse cenário como um todo, né? E certamente reverbera naquilo que é a leitura majoritária do plenário, né, da Câmara dos Deputados, né? Eu acho que tem uma situação aí que, até para poder explicar bem para o nosso ouvinte, ficar bem clara, é basicamente o seguinte, Sandra. Para poder avançar nessa questão do corte de gastos, todos sabem que é importante conter o gasto, né? Isso aí não é novidade para ninguém, né? O pessoal fala, precisamos conter, tem o arcabouço fiscal, tem que respeitar a regra, sob o prejuízo depois lá na frente o Brasil ficar descredibilizado e tudo mais. Só que a questão é, ninguém quer cortar da sua parte. Então, assim, nós precisamos cortar? Precisamos. Da onde vamos cortar? Alguém corta aí de algum lugar. Então o governo foi lá, desenhou a proposta não agradou tanto assim aos parlamentares como um todo. Em contrapartida, os parlamentares tinham uma outra situação que eles trouxeram para a mesa de discussão, que diz respeito principalmente ao pagamento das emendas parlamentares, que estava suspenso desde o mês de agosto, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal do Flávio Dino. O Dino, nessa última semana, submeteu isso ao plenário do STF. O STF aprovou, portanto, as mudanças, né, para que as emendas pudessem voltar a ser regulamentadas. Dentre essas mudanças, critério de transparência, de rastreabilidade, por aí vai. Isso desagradou parte dos deputados, né, sobretudo aqueles que têm nesse mecanismo uma das principais moedas de troca política, sobretudo no relacionamento que eles mantêm com os municípios, e isso vem trazendo dificuldades para que o Palácio do Planalto consiga obter a maioria, né, para fazer a aprovação efetivamente da PEC. Lembrando que a PEC aí precisa de no mínimo 308 votos, né? E ontem a gente viu que a urgência passou, mas ela passou de raspão no plenário como um todo. Por quê? Porque não há um consenso estabelecido na Câmara, né, justamente sobre, primeiro, se essa medida do corte ela é a mais adequada, né? E segundo, há uma desconfiança muito grande, né, por parte da Câmara como um todo, sobretudo em função dessa questão das emendas parlamentares. Então é óbvio, vai ter argumentos daqueles que vão ser favoráveis ao governo, dizendo, olha, que bom, não é o melhor projeto, mas é um projeto real, né? Ele prevê ali uma diminuição em algumas áreas que são áreas importantes, vai trazer, obviamente, um impacto que é um impacto negativo de curto prazo, a longo prazo o governo pretende aí conseguir fazer uma arrecadação bilionária, e por outro lado tem aqueles que olham já de início falam assim, não vamos votar, né, o governo que se vire aí para ter que dar os seus pulos, mas aí fica difícil, né? Fazer política implica você ter que de alguma forma negociar, né? Senão o governo também fica numa situação muito delicada, tem que dar uma resposta, demorou mais do que era razoável para dar essa resposta, mas vamos ver como é que os parlamentares entendem isso agora, né, mais tarde, aí, quando for para votação o projeto em si, né? Porque, como você salientou, foi a urgência. Agora vamos ver o projeto, e muitos já dizem nos bastidores que o governo não tem a quantidade de votos necessários para poder ver aprovada essa PEC. Bruno, trazendo também aqui algumas informações a respeito da sessão da Câmara Municipal aqui de Campinas, a gente falava sobre um projeto que liberava o porte de arma de fogo para vigilantes e integrantes das empresas de segurança privada que estão legalmente constituídas aqui no município, mas esse projeto acabou sendo adiado. Precisa de mais discussões. Foi aquilo que a gente já enfatizava aqui nesse espaço ontem também, né, Sandra? Perceba, o projeto ele é um projeto que ele gera uma sensação, vamos dizer assim, na verdade, de insegurança quanto à sua aprovação, porque, primeiro, precisa ficar extremamente claro qual é que é o seu objetivo em si, porque o profissional ele já tem acesso à arma naquele momento que ele está em trabalho. Então, o que justificaria, por exemplo, ele estar fora daquele momento ali com o porte, né, da arma como um todo? Acho que é uma discussão que é legítima, se você for parar para pensar,
né? Isso está dentro de um contexto que é um contexto mais amplo do debate sobre a segurança pública, num dia em que foi um dia em que o ministro, né, do ministro da Justiça, o Lewandowski, chegou a fazer lá, né, o documento, toda a aprovação, no que diz respeito à liberação dos CACs. Olha como casou aí em dias que foram dias, né, curiosos, da liberação lá dos CACs para eles, para poder funcionar os estandes de tiros próximos a escolas, né? Então, quer dizer, havia uma queda de braço muito grande entre essa base mais armamentista, vamos dizer assim, que vinha pressionando desde o nível do município até o nível federal para essa liberação, inclusive a liberação, né, por parte aí da autorização da justiça, claro, com a fiscalização devida e tudo mais, mas a liberação também para outros tipos de calibres de arma. E aí o Lewandowski fez esse anúncio ontem e na pauta em Campinas estava sendo pautado justamente essa questão aí do armamento dos vigilantes privados, né? Eu penso que vai ter que fazer um certo malabarismo para poder fazer um convencimento do porquê dos vigilantes privados, né, terem acesso a esse armamento. Não sei, eu não tenho uma opinião 100% formada. É importante ouvir aí cada vez mais as partes, tanto aqueles que defendem quanto aqueles que são contrários, mas tenho minhas dúvidas sobre a necessidade e a urgência disso. E pegando ainda carona num assunto que é debatido nacionalmente ou no Estado, né? Lembrando que na última terça-feira o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para a Prefeitura e o governo de São Paulo responderem se tiveram acesso aos prontuários de pacientes que realizaram aborto nos hospitais, isso lá na capital paulista. Ele questionava se os dados foram repassados ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E aqui em Campinas acabou sendo aprovado, que já estava sendo adiado de outra sessão anterior, a questão da fixação de cartaz esclarecendo que aborto é crime, e isso em todas as unidades de saúde públicas e privadas também aqui do município de Campinas. De novo, a gente tem uma polemização em cima de um tema que assim, está pacificado na legislação, mas gera muito debate, sobretudo ideológico, dentro da sociedade, por isso que a gente tem toda essa movimentação, né? Eu sou extremamente enfático nesse tipo de coisa, viu, Sandra? Eu gosto mais de olhar assim para a legislação e dizer o seguinte: se enquadra nos casos previstos dentro da lei que hoje está em vigor no país, se encaixa dentro dos casos, ok, faz procedimento, dê toda a transparência e tudo mais. Não se encaixa nos casos, não tem como você querer distorcer a lei para poder fazer algo, né, de alguma forma assim. Mas a polêmica ela está dada, ela está lançada, por quê? Porque se trata de um componente mais ideológico, de debate a respeito da origem da vida e tudo mais. E aí a gente já sabe, né, há uma queda de braço em curso entre parte, né, dessa classe política, sobretudo no que diz respeito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, há disputas aí de bastidor, enfim, vira uma verdadeira confusão e a gente foge daquilo que é o essencial, que é garantir às pessoas o direito que está previsto em lei. Bruno Silva, obrigada pela análise do dia. Desejo uma ótima quinta-feira para você. Nos falamos mais amanhã. Combinado, Sandra. Obrigado você, querida. Um abraço Felipe Pereira. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Amanhã a gente conversa mais. Valeu. Um abraço, Bruno. Até amanhã. Ô, gente, chegou uma informação aqui agora da Prefeitura de Indaiatuba.